quero mergulhar nos rios do Espírito, entrar na dimensão do sobrenatural. E onde estes rios me levarem, eu irei, e cada vez mais fundo eu mergulharei, e aquilo que se fez deserto em mim florescerá, e a terra seca em mim se faz manancial, e os poços, rios, vales dentro do meu coração, cheios de águas vivas, para sempre serão. A cura logo vem, não há como impedir. Os rios do Espírito estão passando por aqui. A nuvem da unção repousa sobre nós. É hoje o dia de romper, não há como impedir. Hoje é dia de romper, e eu recebo a unção de Deus, unção de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Receba a unção de Deus, receba a sua cura em nome de Jesus, amém. Então, meus queridos, acabamos de ouvir um hino de louvor a Deus, e agora nós queremos ler a palavra do Senhor. Nós estamos aqui na casa do irmão Ivan Gonçalves, porque no templo seria ideal, mas a internet lá não é tão muito importante, ela pode falhar, mas e aqui está melhor. O que é importante é nós louvar a Deus. Você está na sua casa, ainda vai se inserindo, no aeroporto, no Vermelhão, Porto Piqui, em toda a cidade de Corrente, onde quer que você esteja nesse momento participando desse culto diretamente aqui na casa do nosso querido irmão Ivan Gonçalves. Vamos ler a palavra de Deus que nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12, a começar do versículo 1, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 12 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só cordeiro, um só, seu vizinho, e perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés, frissura, e nada dela deixará até pela manhã. Mas o que ficar até pela manhã queimareis ao fogo. Eu vou saltar um pouquinho a mais na frente, que diz assim:
E chamou, versículo 21, e chamou Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não haverá destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai-vos isto por estatuto para vós, para vossos filhos, para sempre. Versículo 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa alguma que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Meus irmãos, esse texto que li é um pouco longo, mas eu quero dizer aos irmãos que aqui tem um sentido para o dia de hoje. O sentido é que está apontando para o nosso amado e querido Senhor Jesus Cristo. Israel, quando esteve no Egito, esteve escravizado sob o império de Faraó. Gemiam, choravam, clamavam, até que um dia a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. Não esqueça que Deus ouve o clamor do seu povo. Por isso que Jeremias 33:3 diz: clamai a mim e respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não conhecem. Então, clamar ao Senhor é importante, porque Deus ouve o clamor do seu povo. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor e desceu para ver o sofrimento do seu povo. Escolheu Moisés para libertar o seu povo. A história é longa, como os irmãos conhecem. Mas eu quero me ater lá já no capítulo 12, do qual lemos o texto sagrado, onde o Senhor chama Moisés e dá instrução para Moisés, para que Moisés, por sua vez, passe essa instrução para os filhos de Israel. E a instrução era que naquela noite matasse o cordeiro e comesse a carne assada, nada cru, e não podia deixar para o outro dia, como acabamos de ler. O texto sagrado nos diz que Moisés chamou todos os anciãos e passou a mensagem de Deus para eles. Isso significa que Deus fala através dos seus servos. Aquele que é servo de Deus ouve a sua voz. Quem não é servo e não está nem aí, também não vai ouvir. É claro que o servo de Deus ouve com atenção. Não é só ouvir por ouvir, mas ouve com atenção para obedecer a sua santa e bendita palavra. Então, depois das pragas, aquelas 10 pragas do Egito, a última foi a morte dos primogênitos. Então, o cordeiro seria, note bem, preste bem atenção, o cordeiro seria sem mácula, de 1 ano. E esse cordeiro apontava para Jesus Cristo, o Filho de Deus, que também deu a sua vida por nós no Calvário. A Bíblia diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, mas não era somente comer a carne do cordeiro. Também tinha outra função a ser feita. Era aparar o sangue numa bacia e, com o isopo, colocar nas ombreiras das portas das casas dos filhos de Israel, nas casas que comerem a carne do cordeiro. Porque o Senhor disse: à meia-noite visitarei o Egito, e a casa que não estiver o sangue do cordeiro, morrerá o primogênito.
Então todo Israel se mobilizou, todo Israel estava avisado, todo Israel estava sendo comunicado do que ia acontecer à meia-noite. Irmãos, lembram que sempre a Bíblia fala da meia-noite. Quem se lembra das 10 virgens, a parábola que Jesus falou das 10 virgens, à meia-noite ouviu-se um clamor. Então, nós estamos sempre esperando a qualquer momento a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Israel colocou o sangue nas ombreiras das portas, a Bíblia diz que o anjo destruidor visitou o Egito. Naquela noite em que eles comeram apressadamente, já com sandálias nos pés, já com tudo preparado para viajar, para celebrar a Páscoa do Senhor. E ali, aquele cordeiro significava o que? A celebração da Páscoa. Celebraram a Páscoa do Senhor com aquele cordeiro. Por isso que a Bíblia diz que nós não celebramos mais Páscoa como Israel celebrou, porque Cristo é a nossa Páscoa. Foi celebrado, foi morto por nós na cruz do Calvário. Então, quando Israel passou o sangue do cordeiro, o anjo destruidor, quando viu o sangue nas casas dos filhos de Israel, passava por cima. Daí a palavra Páscoa, porque onde estava o sangue do cordeiro, não morreu ninguém. E a própria Bíblia diz que nem um cão moveu a língua na casa dos filhos de Israel, onde havia o sangue do cordeiro. Agora, deixa eu dizer para os irmãos uma coisa importante. Nós precisamos, desse mundo em que estamos vivendo, cheio de tanta confusão, cheio de tantas doenças que vêm de todo jeito, nós precisamos passar também o sangue de Jesus nas portas das nossas casas, nas portas dos nossos corações, na nossa vida. Porque a própria Bíblia nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então nós precisamos. Nós vemos que tantas misérias que acontecem no mundo, morte e doenças e mais doenças, não é? Essa epidemia, como agora está acontecendo, essa doença terrível, pandemia que graçou o mundo inteiro, deixando milhares de mortos. Mas o povo de Deus deve estar com o sangue do Cordeiro de Deus aspergido nas portas do seu coração, para que esse mal, essa praga passe por cima e o povo de Deus não será atingido. A Bíblia diz no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas quem é tu? A própria Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Não é só saber que nós temos a proteção de Deus se nós não fizermos a nossa parte de estar escondido no esconderijo do Altíssimo e abrigado na sombra do Cordeiro de Deus. Então, meu irmão, meu jovem, meu senhor, senhora, todos os irmãos que estão ouvindo esta palavra, isso é muito sério, muito sério. Nós precisamos estar preparados a qualquer momento, porque Jesus vem breve buscar o seu povo, vem breve buscar a sua igreja. Não fique preocupado com aquelas mensagens que saem nas redes sociais de pessoas que têm uma profecia, que Jesus vai buscar a igreja. Olha, isso eu já sei, não precisa de profecia disso não. Mas a igreja tem que estar preparada, vai subir uma parte, a outra fica. Olha, irmão, ninguém vai atrás disso não. Olhe para a Bíblia, olhe para Jesus. Que alguém está com medo de alguma coisa, é claro que está, porque é sério. Mas a nossa fé tem que estar acima do nosso medo, acima dos problemas, porque nós temos um Deus poderoso, santo, justo, perfeito e eterno, que olha para nós todos os dias, ampara a nossa vida, está com as suas mãos estendidas sobre nós para nos guardar em segurança. Então nos abrigamos debaixo da sombra do Onipotente e sempre lembrar que o sangue do Cordeiro de Deus tem que estar aspergido no nosso coração para que nós sejamos protegidos pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus não desampara o seu povo. Por isso que a Bíblia diz, aquele que confia no Senhor
Serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Por que você está abalado com tantas histórias por aí afora, histórias que delas são verídicas, outras são mentirosas? Aí você fica abalado. Não se abale com isso. Confia no Senhor e espera nele. Tenha calma, porque o Senhor é Deus, Trino, Todo-Poderoso, e não desampara o seu povo, principalmente aqueles que Ele amam, que Ele adora e que está sempre buscando a sua santa e bendita presença. Meus irmãos, nós, nesses dias, não temos culto na nossa igreja, mas não significa que os crentes estão desanimados. Não, estamos aqui ao vivo, falando com os irmãos, pregando a palavra de Deus. E o nosso Deus Todo-Poderoso está ouvindo a nossa súplica, ouvindo a nossa oração e atendendo a oração que se faz neste lugar, como diz a própria palavra de Deus. O povo de Deus tem que estar atento para a palavra do Senhor, como diz em 2 Crônicas 7,14, o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então nós temos que orar, temos que clamar, temos que esperar no Senhor e não estar ouvindo conversas ocas por aí de pessoas que falam pela televisão, pelas redes sociais. Vamos buscar a orientação do céu através da Bíblia Sagrada e estar confiante na palavra do Senhor. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a todos. Nós vamos fazer uma oração e nessa oração eu quero convidar todos os irmãos que estão aí nos ouvindo, todos os irmãos que estão nas suas casas, sentados, levante agora e vamos fazer um clamor agora, todos nós. Onde você estiver, ore comigo, tá? Essa oração é um clamor que o povo de Deus aqui em Corrente está levantando para em direção ao céu. Vamos clamar agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nosso Deus querido, eterno e bondoso Pai, Deus grande e justo, nesse momento, Senhor, diante da Tua santa presença, nós clamamos a Ti, ó Deus, pela Tua grande misericórdia, pelo Teu poder, a Tua graça e a Tua bondade. Senhor, concede a bênção a cada um de nós, abençoa o Teu povo, Senhor, que o sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado no Calvário, esteja, Senhor, aspergidos em nossos corações, para que o anjo destruidor, essa pandemia ou qualquer outro tipo que venha assolar o mundo, Senhor, teu povo esteja amparado, guardado, protegido, imunizado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus grande e poderoso, concede-nos a tua bênção a todos nós, a todo o teu povo, em o nome de Jesus. Então, meus irmãos, os irmãos podem dizer algo dos próximos os cultos. Nós vamos esperar que essa semana, sem dúvida, nós vamos ter alguma coisa nova para os cultos da semana, tá? Amanhã continua a oração, das 10 às 11, tá? Vamos, aliás, das 9 às 10 horas, para não ficar bem elástico, mas das 9 às 10 vamos ficar orando no templo sede. Haverá também um trabalho das irmãs, também da tarde da bênção, tá? Isso até que passe essa calamidade, como a própria Bíblia diz. E nós estamos crendo que o nosso Deus não desampara o seu povo. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então estamos agradecidos a Deus por essa oportunidade rica e gloriosa, em nome de Jesus. Amém?